Olá, meus amigos do canal Fé Ativa, muito boa noite. Com a graça, a bênção e a permissão de nosso Deus e Pai, iniciamos mais este momento de oração. Daqui a pouquinho, no final deste vídeo, faremos a oração da fé, a oração que o Pai Celeste vai ouvir com certeza, porque faremos em nome do Senhor Jesus e também faremos com sinceridade diante do Senhor. O próprio Senhor Jesus disse que aquele que pede recebe, não é? Então, quando pedimos em nome dele, então o Pai Celeste confirma a nossa oração. A única coisa que ele pede é que façamos isso, que façamos a oração em nome do Senhor Jesus e que peçamos com fé, em nada duvidando, tá bem? Ele vai conceder. Antes da gente prosseguir, por favor, já deixa o like para o canal, aí aperte o joinha, inscreva-se em nosso canal se você ainda não se inscreveu, também ative o sininho das notificações para o YouTube avisar você quando lançarmos um vídeo novo e também, se você quiser, aproveite o espaço dos comentários logo abaixo para que você escreva aí nomes de pessoas para que a gente ore e vamos orar por todas as pessoas cujos nomes estiverem aí, tá bem? Antes da gente falar da palavra agora, só explicar para você, eu estou no meio uma posição aqui meio fora de centro do vídeo, né? Porque outro dia me perguntaram o que era esse negócio aqui, ó, que aparece no cantinho aqui de vez em quando, né? Porque ele fica meio de lado assim e a pessoa não sabia o que era, né? Então eu coloquei ele um pouquinho de frente aqui para você ver que isso aqui é uma réplica do tabernáculo de Moisés no deserto, né? Então, tudo isso aqui tem uma representação. Na verdade, tudo isso aqui representa Cristo. Cristo e o modo pelo qual nos achegamos a Deus, ou seja, por meio do próprio Cristo, né? Então, aqui está a parte de fora do átrio, né? Do tabernáculo, o tabernáculo em si, o altar dos sacrifícios, a bacia de bronze, a entrada, uma única entrada, né? A cerca, vamos dizer assim, né? De linho branco, né? Falando da santidade do Senhor. Bom, tem o seu significado aí. Um dia a gente faz um vídeo a respeito disso, tá bem? Mas eu quero falar com você agora a respeito do seguinte, olha, você já reparou que tem pessoas que passam por lutas muito grandes, lutas imensas até, mas parece que elas nem lutas têm? Você já reparou que tem pessoas que elas não desistem da fé de modo nenhum, por mais dificuldades que elas tenham na vida? Você já reparou que tem pessoas que levam pancada de tudo quanto é lado, mas não desiste da fé, não desiste de ir na casa de Deus, na igreja, não desiste de orar, não perde a confiança? Você já reparou que tem pessoas assim? Você é uma pessoa assim? Ou você é daquelas pessoas que qualquer batidinha que dá já desiste de tudo? Qualquer obstáculo que se levanta já desanima, já não vai mais na igreja, né? Já murmura. Que tipo de pessoa você é? E outra coisa, outra pergunta, por que é que existe pessoas assim? Por que há pessoas assim? Por que há dois tipos de pessoas? Aquelas que, apesar das tremendas dificuldades, sempre estão ali com alegria no coração, com um sorriso no rosto e não desistem por nada da fé. Enquanto que pessoas, por uma coisica de nada, né, elas fazem uma tempestade num copo d'água, fala que vai morrer, fala que não aguenta mais, né? Enquanto que a outra que realmente tem problemas, nem parece que tem problemas. Por quê? Sabe qual é a razão de um grupo ser de um jeito e o outro grupo ser de outro? A razão é o Espírito Santo. Gente, eu falei aqui outro dia do Consolador, do Espírito Santo, mas eu preciso falar de novo para você. Eu sei que você pode até falar, mas pastor, falar nesse assunto outra vez. Gente, se não fosse importante, com certeza Deus não colocaria isso no meu coração. O povo de Deus hoje, o povo evangélico hoje, gente, é um povo muito fraco espiritualmente. Tem bastante evangélico. Graças a Deus está crescendo o número de pessoas que estão aceitando Jesus, que estão nascendo de novo,
mas fica naquele estágio inicial apenas, aceitou Jesus e fica empacado ali, não desenvolve a salvação, não cresce, não se vê poder de Deus se manifestando. Pelo contrário, infelizmente a gente vê muitos crentes vivendo como se fossem pessoas do mundo ainda. Desde o modo de vestir, se veste igual pessoas do mundo, até o modo de falar, fala como o mundo fala, uma gíria de maloqueiro, sabe? Pelo amor de Deus, né? O modo de pensar, né? É de fracasso em fracasso. Muitos evangélicos, apesar de serem gente muito boa, viu, gente? Tá bom? Não é com relação a isso que eu estou falando, não é com relação à índole, com relação à moral de ninguém. Eu estou dizendo para você que muitos evangélicos são evangélicos conformados com a situação. Tipo assim, a vida é assim, tem que passar por isso, tem que aguentar, porque é provação, e a pessoa fica naquela confusão. O diabo, ele leva assim gente de rodo, né, pro lado dele, no sentido de derrota, né? Porque a pessoa não entende que não é assim que Deus quer. Deus quer que nós, os crentes em Cristo, sejamos um povo diferente. Não é questão de sermos melhores do que ninguém, porque nós não somos melhores do que ninguém. Tanto é verdade que o preço pelo qual nós fomos resgatados é o mesmo preço que o povo do mundo foi resgatado, é o sangue de Jesus. Ou seja, o preço que nós valemos é o sangue de Jesus derramado na cruz. O Senhor Jesus derramou o sangue dele por todos nós, por todos os homens, todas as pessoas, né? Agora, a diferença é que umas pessoas aceitam Jesus e outras não. E dessas pessoas que aceitam Jesus, a diferença é que umas entendem a necessidade de depender do Espírito Santo e outras não entendem. E aí vem o fracasso. Então a pessoa, ela luta um pouquinho, não aguenta a parada não, ela já desiste. Por quê? Porque não aprendeu a depender do Espírito Santo. Enquanto dentre esse grupo de crentes, né, aquele grupo que vence, aquele grupo que, como eu falei no início, nem parece que tem luta, embora tenham lutas imensas, né, eles aprenderam a depender do Espírito Santo. São aquelas pessoas que vão ser fiéis a Deus até o final nessa terra. São aquelas pessoas que não retrocedem, que não voltam para trás, que não tem medo de lutar, que não tem medo de enfrentar o diabo e os seus demônios, que não tem medo de enfrentar o diabo e os seus servos aqui na terra, porque tem muita gente que se deixa usar pelo diabo, mas a gente não retrocede. Diante de qualquer ameaça, diante de qualquer tipo de situação difícil, a gente não retrocede, né? A gente sabe que a luta é grande, mas a dependência nossa está no Espírito Santo. O Senhor Jesus, no Evangelho de João, ele diz assim, ó, e o que ele disse aqui, ele disse antes de voltar ao céu, tá bom? Antes de ir para a cruz, antes de fazer aquele sacrifício em nosso favor, antes de morrer, ser sepultado, descer até o inferno, depois ressuscitar e voltar ao Pai, tá bom? Então, olha qual foi a promessa que ele deu. João, capítulo 14, versículo 16, diz assim, e eu Jesus, né, rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Então, olha o que ele diz aqui. Ele diz que ele, quando chegasse ao céu de volta, né, quando ele ressuscitasse e voltasse ao céu, ele rogaria, ele pediria ao Pai, para que o Pai derramasse o Espírito Santo. Até aquele momento, o Espírito Santo estava com eles, mas ainda não estava dentro deles, entendeu? Até antes de Jesus subir ao céu. Aí depois que ele voltou para o céu, ele pediu ao Pai, o Pai derramou o Espírito Santo no dia de Pentecostes, e aí cada pessoa que aceita Jesus nasce de novo, torna-se membro do corpo de Cristo, membro da família de Deus, né? E o Espírito Santo então aí vem habitar dentro da pessoa. Como Jesus falou, antes de Jesus ir para a cruz, ele disse assim para os discípulos, olha, o Espírito de Deus está com vocês, mas no futuro, quando eu pedir ao Pai e ele derramar, ele vai estar em vocês. É diferente, com é do lado, em é dentro. Por isso que a Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo e ele habita dentro de nós. Maior é aquele que está dentro de nós, diz a Bíblia, do que aquele que está no mundo, que é Satanás. O Espírito Santo está em nós, Satanás está no mundo. Então, gente, é o Espírito Santo dentro de nós. Agora, é interessante você sempre se lembrar que o Espírito Santo é Deus, entendeu? Ele não é uma força,
como um grupo religioso diz aí, força ativa. Não, dá a ideia de que ele é uma eletricidade, assim. Não, não é nada disso não. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Quais são as características de uma pessoa, de uma personalidade? A pessoa tem, primeiro, sentimento, a pessoa tem intelecto e a pessoa tem volição. Volição é vontade própria, né? Então, tudo isso é apresentado na pessoa do Espírito Santo na Bíblia. A Bíblia fala do Espírito Santo como alguém que tem vontade própria, que tem intelecto e que tem emoções. Por exemplo, não entristeçais o Espírito de Deus. Olha que maravilha, né? Então, veja, o Espírito Santo é uma pessoa, mas ele é Deus. Ele está dentro de nós. E se ele é Deus, ele tem todo o poder. Então eu digo para você, meu amigo e amiga, aprenda a depender do Espírito Santo, mas essa dependência e a ajuda do Espírito Santo vem com a sua comunhão com Ele. Sem ter comunhão com Ele, você não vai ter nada dele, embora Ele esteja aí. Agora, olha só que interessante, o Senhor Jesus disse assim, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará, vai dar para vocês, tá? Outro quer dizer, do mesmo tipo de Jesus. A única diferença é que Jesus aqui na Terra, porque estava limitado ao seu corpo físico, ele só podia estar num lugar de cada vez. Não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Diferentemente do Espírito Santo, que esse sim está em todos os lugares ao mesmo tempo. Nessa terra, em cada lugar dessa terra que há um crente, o Espírito Santo está dentro daquela pessoa. Não é? Só que aqui a palavra consolador, que é traduzida na nossa língua por consolador, no grego, que é a língua original do Novo Testamento, é paráclito ou parácletos, ou como alguns dizem, paracletos, né? Enfim, esse paráclito significa ajudador, auxiliador, aquele que nos defende, aquele que intercede por nós, aquele que está junto de nós quando temos que pleitear algo junto a Deus, é aquele que nos capacita, entendeu? Ele faz tudo o que Jesus fazia com os discípulos enquanto o Senhor esteve aqui na terra. Ele nos ajuda muito, mas repito para você, do mesmo jeito que os discípulos na época de Jesus só puderam desfrutar do poder de Jesus enquanto tinham comunhão com Jesus, assim também é hoje o Espírito Santo. Nós só vamos ter força do Espírito Santo para enfrentar as batalhas, para não desistir. Lembra o que eu falei para você no comecinho deste vídeo? Que é um grupo de crentes que desanimam, a formiguinha que pica eles já fala que vai morrer, né? Dramático, né? Aguento mais, aquela anarquia, né? Enfim. Enquanto que outros estão com cada bomba na cabeça, estão com cada problema, mas você pergunta para eles, eles falam assim, ó, tá tudo bem, glória a Deus, vencendo sempre, sorriso no rosto, até a fisionomia é diferente, né? Por quê? Porque eles estão sem luta? Pelo contrário, estão com lutas, mas o Espírito Santo dentro deles os renova, não é que eles são falsos, não, que não quer demonstrar, não, porque a pessoa faz força para não chorar. Não é nada disso, não. Isso é teatro. Quem realmente depende do Espírito Santo, apesar dos maiores problemas, está em paz, porque é o Espírito Santo que garante a vitória. É como se o Espírito Santo falasse assim, ó, você vai ter um período de luta, mas não se preocupe porque eu estou com você durante todo esse período e eu garanto para você que no final tudo vai dar certo. Glória a Deus! Esse é o nosso bendito Espírito Santo, gente. Ele foi dado de presente para nós, vamos desfrutar desse presente. E para finalizar aqui, infelizmente, há um desgraçado de um ser chamado Satanás que só quer nos prejudicar. O que o diabo tenta fazer para que os crentes não tenham comunhão com o Espírito Santo? Ele tenta desviar a atenção dos crentes. Ele faz com que você não tenha tempo para orar. Ele faz com que você não tenha tempo para buscar o Espírito Santo. Ele faz com que você fique fazendo coisas que entristecem o Espírito Santo. Satanás tenta você, Satanás não é onipresente, ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então o que Satanás faz? Ele manda um dos seus representantes, ou seja, um de seus anjos caídos, um de seus demônios, para tentar a pessoa, não é? E tem vários demônios com várias especializações, vamos dizer assim, né? Um é especializado em fazer a pessoa cair na prostituição, no adultério. O outro é especializado em tentar fazer a pessoa ficar dependente de cigarro, drogas, né? Álcool. O outro tenta fazer a pessoa ficar com ódio. O outro vem mentir para a pessoa. O outro é um demônio de doença. E a pessoa, então, se ela não vigiar, ela vai acabar dando ouvidos para esses demônios e aí a tua comunhão com o Espírito Santo vai para o beleléu. Ele vai estar aí, mas ele não vai poder agir, porque, repito, ele só age quando temos comunhão com ele. Comunhão, por isso que ele é dito na Bíblia, não entristeçam o Espírito de Deus. Entristecer significa nós não termos uma comunhão perfeita, né?
E quando não temos, infelizmente, o Todo-Poderoso está dentro de nós, mas não pode fazer nada em nosso favor. Porém, quando nos levantamos pela fé, buscamos a Deus com arrependimento, se for o caso, né? Ou quando despertamos, tipo assim, eu não estou no pecado, mas também não estava buscando pelo Espírito Santo como deveria, e começamos a buscar, filha, aí a coisa muda, viu? Pode ter certeza. Ele te levanta, te renova, te restaura. É verdade, você é uma pessoa caída, você é uma pessoa que errou em alguma coisa na vida cristã, você caiu numa cilada de Satanás, você foi tentado e não resistiu, você caiu, você pecou de uma maneira muito grave, você é uma pessoa que já era experiente no Evangelho e apareceu uma tentação, não aguentou, caiu e você foi humilhado, mas você também colheu o que tinha que colher e você é aquela pessoa que se arrependeu. Pois é, o Senhor quer te restaurar. Não importa o que você fez, viu? Se por acaso você caiu em adultério, eu sei que, olha, é muito complicado, né? Mas tem perdão. Tem uma denominação evangélica aí, que eu não vou citar nomes aqui, porque a minha intenção não é essa, né? Tem uma denominação que se diz evangélica aí, que se diz, né? Que dizem que o adultério é o pecado sem perdão, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Na verdade, não é uma denominação evangélica, isso é uma seita, né? É mentira isso daí. Tá? Blasfêmia contra o Espírito Santo é outra coisa, tá? O adultério é muito ruim, mas tem perdão também, tá? Então, dessa seita aí que diz que o adultério é o pecado contra o Espírito Santo, muitos deles tiraram a própria vida já porque ficaram desnorteados. Muitos estão na rua como mendigos porque pensam eles, né, que porque a denominação deles disse isso, eles pensam que não tem mais salvação, estão jogados por aí. Aquela denominação, aqueles que se dizem líderes, vão prestar uma conta muito forte com Deus por esse grande pecado que estão fazendo. O adúltero tem perdão e tem restauração, claro, quando se arrepende. Se não houver arrependimento, está numa situação complicada. Mas até nesses casos graves, há restauração. Deus quer restaurar a gente. Como ele falava do povo de Israel, eu vim buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Você pensa que com a igreja é menos? Não, é muito mais. Eu vim buscar aqueles do corpo de Cristo que estão machucados, que estão feridos, para restaurá-los. E é o Espírito Santo que faz essa obra. Então, abra o seu coração, mas também disponha-se a ter comunhão com o Espírito Santo, depender da força dele para resistir às tentações, resistir ao mal, né? Com humildade, reconhecer o erro, se é o seu caso, se você errou, né? Levanta a cabeça e toca o barco para frente. E vamos vencer com a ajuda do nosso Consolador, do nosso Paráclito. Tá bem? Vamos falar com Deus então? Você gostaria de colocar um copo d'água aí perto do seu aparelho para a gente poder fazer oração? No final a gente abençoa essa água. Não quer? Não acredita nisso? Tudo bem, não tem problema nenhum, fique em paz, vamos orar mesmo assim. Oremos ao nosso Deus e Pai então. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, louvado seja o teu nome, porque o Senhor nos concedeu o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece de modo nenhum, mas nós o conhecemos, porque Ele está conosco e está dentro de nós. E foi Ele que nos revelou o Senhor Jesus como Salvador. Foi Ele que nos convenceu de que éramos pecadores e que se não fosse por Jesus não teríamos salvação. Foi Ele que nos convenceu, Senhor, de que o Senhor é Deus e não há outro. Glórias a Ti por isso, meu Pai. Meu Deus, que essa pessoa que ora comigo neste momento seja restaurada pelo Teu Espírito Santo. Essa pessoa, Pai, que um dia falhou, que um dia caiu. Essa mulher, Pai, que um dia caiu, que um dia se colocou numa cilada de Satanás e passou apuros por causa disso e está tendo prejuízo até hoje por causa disso. Está machucada, Pai. Restaura essa pessoa, restaura essa mulher. Se esse foi o caso com esse homem, que o Senhor o restaure também. Faz uma obra nessas vidas, Pai. Que o Senhor haja milagrosamente, curando não somente o físico, mas principalmente a alma dessa pessoa, Pai. Seja para ela o remédio. Que o Teu Espírito Santo seja o bálsamo, Senhor, que refrigera, que alivia, que conforta e que cura em nome do Senhor Jesus. Também te peço, Pai, faz um milagre na vida desse casal, nesse casamento, restaura também, na vida dos filhos dessa pessoa que oram comigo, na vida profissional dessa pessoa, Pai, essa pessoa que tem que prosperar, essa pessoa que tem uma empresa, mas está indo muito mal, que o Senhor abra, meu Pai, a condição para que essa pessoa possa prosperar na sua empresa, ter o seu comércio prosperando, essa pessoa, Pai, que tem problemas na empresa onde trabalha, problemas com os companheiros de trabalho, com os colegas de serviço, Pai,
ameniza a situação, traz a paz para aquela empresa, Pai, em nome do Senhor Jesus. Te peço para finalizar esta oração, meu Deus, abençoe esse copo com água e no tomar desta água que essa pessoa receba seu alívio, a sua bênção e a sua paz, em o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, amém e graças a Deus. Amiga e amiga, terminamos de orar, beba da água se você colocou, medita nessa palavra que você ouviu, tá bom? Assista o vídeo outra vez se você quiser e olha, busque o Espírito Santo em oração, fale com Deus, peça para Ele encher o teu coração com o Espírito Santo, renovar você, reavivar a sua fé, você pode até ser aquela pessoa que no passado foi cheia do Espírito Santo e falou em línguas até, e depois aconteceram coisas que você nunca mais falou em línguas. Meu amigo, não perca, é um dom que te foi dado, ele não foi tirado. Ele só é como aquela brasa que está apagada. Aí você começa a soprar, ela vai avermelhando de novo até se inflamar, né? Então sopre, quer dizer, ore, busque, se consagre. Em pouco tempo você vai estar fervoroso de novo, como tem que ser, tá bom? Que Deus te abençoe grandemente e até o próximo vídeo.